Apocalipse 21:4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sobre esse versículo 4, começando com os comentaristas, os novos e eternos povos e condições na terra. Vai daqui do versículo 4 então até o versículo 7. Não haverá mais morte. A morte será destruída no final do milênio. As primeiras coisas referem-se às criações na terra que estavam sob a maldição. E as referências bíblicas sobre esse tema: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Começamos com Isaías 25, 8 e 9. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 30, 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Continuamos com as referências bíblicas. Isaías 35:10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 51:11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Isaías 61, do versículo 1 ao 3, aqui falando da primeira e da segunda vindas do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jeremias 31:13, as bênçãos de Israel. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Continuamos com as referências bíblicas, agora em 1 Coríntios capítulo 15, do 24 ao 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Também em 1 Coríntios 15, do 54 ao 57, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 7, 16 e 17, a visão dos glorificados aqui. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Sobre o tema As Primeiras Coisas Passarão, deixo algumas referências. Vou ler aqui Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sobre esse versículo 5, reiniciamos com os comentaristas bíblicos. Eis que faço novas todas as coisas. 7 novas coisas em Apocalipse. Novo nome dos que vencerem, novo nome de Cristo, nova Jerusalém, novos cânticos, novo céu, nova terra, todas as coisas novas, referindo-se à renovação dos céus e da terra e de todas as coisas anteriormente amaldiçoadas. Eis que eu faço novas todas as coisas, refere-se ao fato de mudar de uma condição para outra. Sobre esse tema, aquele que está sentado no trono dirá, deixo duas referências bíblicas, eis que faço novas todas as coisas, Isaías 42:9, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isaías 43:18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Apocalipse 2:17, novo nome dos que vencerem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 3:12, a nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ainda sobre o tema, eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 5:9, novos cânticos, e entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 14:3, novos cânticos também, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 21:1, estudamos aqui agora, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 1:19, escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 21:6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Está cumprido ou tudo está feito? O que está cumprido? Segundo este comentarista, ele traz 12 itens, respondendo à pergunta dele. A carreira pecaminosa dos céus e da terra imediatos está encerrada. A renovação dos céus e da terra. Todas as coisas se fazem novas, todos os rebeldes são destruídos, o homem é purificado de toda possibilidade de rebelião, a maldição é retirada, a terra volta para as mãos de Deus, os rebeldes são julgados e confinados ao inferno, Deus é reconhecido novamente como o supremo governador do universo, como era antes da rebelião. Os planos originais de Deus para o livre-arbítrio e o universo se cumprem. A forma de governo de Deus e a sua vingança pessoal antes de todo o livre-arbítrio no universo.
O trono e a sede de Deus saem do terceiro céu e são estabelecidos na terra.